Quando o presidente da Anfávia, Cledorvino Bellini, tomou posse na entidade, ele disse que o país precisa de um choque de competitividade. É claro que todo mundo concorda com ele, até mesmo o governo. O governo, então, foi a campo e contratou a CSM Worldwide para fazer um estudo propondo soluções para o país ser mais competitivo, especialmente na área automotiva, diante dos competidores estrangeiros. Quem comandou esse estudo, na verdade, foi o Paulo Cardamone, que é o vice-presidente da CSM Worldwide para o Brasil. Paulo, eu gostaria de entender se o Brasil automotivo tem jeito. Nós vamos começar uma fase nova ou vamos continuar com aquele X da questão que o Bellini costuma dizer, que é exportações em queda e importações em alta? Isso forma um X, de certa forma. Como tirar o nó dessa questão? Qual é a solução que você propôs em primeira fase para o governo antes de continuar os estudos? Na verdade, o governo ele tem uma preocupação muito grande com o setor da indústria automobilística, que é muito importante do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de arrecadação. E o Brasil definitivamente está num momento muito crítico do ponto de vista de competitividade, que até tem que ser redefinida em várias áreas, vamos dizer assim. Mas o grande problema do Brasil é que, ao longo do tempo, nós passamos historicamente por precalços de mercado em alta, mercado em baixa, e os investimentos na inovação foram sendo adiados. Mas então, na verdade, nós estamos dizendo que o Brasil hoje é o quarto mercado do mundo, e ele é o quarto mercado do mundo em volume relativo. Mas quando você olha conteúdo e o que os veículos já têm nos outros mercados, o Brasil está muito atrás. Então nós precisamos correr muito. Tem remédio? Claro que tem, mas nós temos que acelerar a entrada de medidas, de novas legislações que possam chamar o agregado de conteúdo que o Brasil precisa para poder competir. Então nós precisamos de uma legislação de emissões que seja efetivamente a par com o que está acontecendo na Europa ou na China ou nos países que estão competindo conosco. A recomendação que foi dada ao governo, que foram praticamente 50 recomendações em várias áreas, tanto na área de educação, na área de desenvolvimento, basicamente reflete o seguinte: nós temos assim um veículo que tem um conteúdo muito baixo, nós temos um veículo que tecnicamente, do ponto de vista de propulsão, tem que evoluir muito, e para que ele possa evoluir a legislação tem que ser muito forte, e nós temos alguns problemas muito pesados, tanto da parte do governo em termos de impostos, que são altamente onerosos à indústria, vamos dizer assim, quanto do próprio sistema de venda do veículo. Então, o preço de um veículo no Brasil, praticamente hoje, se você for olhar a maioria dos mercados do mundo, não existe nada que chegue perto daquilo que um brasileiro paga por um veículo. Explica melhor isso. Eu entendo que você tem várias questões aí, desde suprimento de matéria-prima, passando pela cadeia de suprimento, a produção do veículo e depois a distribuição. Perfeito. Na área de distribuição, por exemplo, você tem um problema relativamente complexo, que é o fato de hoje o concessionário depender muito mais dos repasses financeiras sobre o crédito feito. Então, se você tem um veículo de R$23 mil sendo financiado, a maior margem que existe é a margem financeira, né? Quer dizer, a margem efetiva comercial acaba sendo pequena perto disso. Esse é um dos problemas que você entende que terão que ser resolvidos pelo governo? O que nós recomendamos, na verdade, é o seguinte: existem medidas que devem ser tomadas para que você possa regular algumas coisas. Então, a área de matéria-prima, em alguns setores, definitivamente tem que ser gerenciada rapidamente, porque nós estamos longe de ser competitivos. Petroquímicos e aço. Aço e petroquímicos, principalmente. Então, você tem um problema estrutural na base da pirâmide de produção no veículo. Por outro aspecto, você tem um custo que ele não aparece, que é muito caro para se manter toda a parte de legislação trabalhista, uma legislação muito pesada. Não que se tenha a mudar ela. É preciso desonerar a mão de obra? Não necessariamente, você precisa desonerar a mão de obra de uma forma
que não é nem tanto aquilo que foi feito. Os ganhos sindicais têm que ser mantidos, o ganho do salário tem que ser mantido, mas você tem que fazer com que essa legislação possa ser aplicada de uma maneira mais justa e mais simples. Então, existe, tanto na parte financeira e tributária, uma dificuldade muito grande de como operar, isso custa. Mas, efetivamente, o grande problema que a gente conseguiu identificar é que o governo tem que fazer coisas que sejam factíveis no médio prazo, sem mudar lei, por exemplo. Então, um exemplo muito simples. Você fala assim, nós vamos ter airbag duplo nos automóveis em 2014. É muito tarde. Você não precisa mudar a lei, mas você precisa passar a beneficiar quem quiser tomar a decisão de botar 100% de airbag nos carros em 2012. Tá certo? E ABS? E ABS e o que for. E tecnologia e qualificação de pessoal, isso entra entre as prioridades que você propôs? Eu diria que o problema de pessoal hoje não é um problema da indústria automobilística, em termos de, vamos falar, engenheiros. Todos os segmentos industriais estão sofrendo com a falta de engenheiros. Então, tem que haver uma ligação, a AEA pode ajudar muito nisso, nessa ligação e de transferir um peso muito maior que a indústria automobilística pode ter, atraindo novos talentos. Por quê? Porque durante um certo período a área financeira atraiu uma quantidade de engenheiro muito grande em função do nível salarial. Mas, assim, basicamente, o importante é que, ao nosso ver, para um país do tamanho do Brasil, 3 milhões de automóveis é nada. Então, era para que a gente já estivesse num patamar de venda de 6 milhões de unidades, com algumas áreas sendo melhor regulamentadas, para que o imposto pudesse ser muito menor, para que os preços cobrados pudessem ser muito menores e para que o custo pudesse ser melhor. Então, são áreas onde muitas vezes as pessoas vão falar, o governo vai regulamentar. É papel dele, o cidadão quer que ele faça isso. Nós precisamos trabalhar a área de como o veículo é produzido, quanto desse veículo é produzido e como ele é tributado e vendido. Então, tem solução. A solução tem que acontecer rápido. Uma das coisas que eu comentei muito no governo foi o seguinte, precisa de pressa e coragem. Mas nós temos todo o potencial. Existe um desafio que não está atrelado à indústria, que pode limitar o crescimento dela, que é a infraestrutura. Se a gente vai, nas nossas previsões, se os modelos que nós criamos estiverem corretos, nós podemos chegar a 6 milhões de carros, em termos de potencial de demanda, em 2020, 2022. Isso vai ser vendido. Agora, o importante é o governo e a indústria garantir que isso seja produzido aqui. Começando já. Começando já. Paulo, muito obrigado.